Olá, segundo ano, vamos continuar conversando então sobre iluminismo, que é um conteúdo bem tranquilo, como vocês vão ver, tá? Mas é um conteúdo importante para a gente entender o pensamento do período. Então, a gente deu as características básicas do iluminismo no vídeo anterior, tá? Falei então algumas questões que unificam, né, o pensamento dos filósofos iluministas, né? Dessa corrente filosófica, mas temos, né, cada um tem as suas características. Considerado o grande precursor, né, do iluminismo é o John Locke, que era um inglês, inclusive durante o processo, enfim, né, revolucionário da Inglaterra, enfim, ele teve que fugir por causa das suas ideias, que eram consideradas muito subversivas, digamos assim, avançadas para o período, né. Então, o John Locke, ele era um contratualista. Qual é a ideia o que é contratualismo, né? Nós já falamos isso quando falamos lá dos teóricos do absolutismo, lembram? Então, nós temos, por exemplo, Thomas Hobbes, né, que era um dos principais pensadores, né, do absolutismo, defensores do absolutismo, ou da necessidade de um governo forte, digamos assim, né, forte entre aspas, né, no sentido de um governo, digamos assim, que tivesse poderes, né, digamos assim, importantes de coação, certo? E a ideia era o quê? Que havia um contrato, né, tácito, não verdadeiro, ou seja, vamos assinar alguma coisa, né, mas um contrato entre Estado e população, no sentido de que o Estado deveria fazer algumas coisas, né, ou seja, proteger a população, proteger a propriedade privada, né, o ter o uso legítimo da força, e em contrapartida a população cedia a sua liberdade. Essa era a ideia básica, tá, pessoas do Hobbes. Como eu disse para vocês aqui, eu só vou assim, né, linhas gerais, e aí, claro, em filosofia vocês vão aprofundar essas questões, tá? Bom, já o Hobbes não, já o Locke, ele tinha uma ideia bem diferente. O que ele dizia? Não, que havia um contrato, ele também é contratualista. Então, deveria haver uma perspectiva contratual tácita, ou seja, abstrata, entre Estado e população. A diferença dele era o quê, né? Na principal obra dele, ele coloca, então, uma ideia de que o soberano, né, o governante, o governo de modo geral, ele, na verdade, ele não é, a soberania dele é algo, digamos, doado pela população. Na verdade, a população é que é soberana, certo? Então, no discurso dele, né, o rei, enfim, ele teria uma série de funções, né, que eram garantir direitos naturais que as pessoas têm, né? Então, ele tinha uma ideia de natureza humana, né, e direitos naturais, como direito à vida, direito à propriedade, direito, enfim, alguns direitos que ele via, liberdade, né? Então, alguns direitos que seriam básicos, naturais do ser humano, e a função do soberano, né, era nada, do rei, enfim, nada mais era do que garantir que esses direitos fossem aplicados. E ele ia além. Caso, né, essa função não fosse cumprida, a população tinha direito, sim, de tirar o rei, né, do poder, dado que o ser humano tinha como direito lutar contra a tirania, certo? Não aceitar a tirania. Então, nessa perspectiva, o rei nada mais era, o governo nada mais era do que um funcionário, digamos assim, né, da população, verdadeira soberana. Então, essas eram as ideias básicas, em linhas gerais, do Locke, o que era uma coisa, né, nossa, assim, né, impressionante, porque ele era contra a ideia de direito divino dos reis, né, ele era inglês, então também tinha essa situação, os ingleses nunca aceitaram isso com muita facilidade, digamos assim, não tiveram muita adesão a essa ideia. E ele era um cara que, então, né, trouxe uma questão, nossa, muito ampla, né, nessa discussão. E ele é considerado o precursor, né, dos clássicos do iluminismo, que a gente vai ver agora. Então, quem são os três porquinhos do iluminismo, né, ou seja, os três teóricos centrais do iluminismo, que a gente tem que saber que geralmente são os que são cobrados, tá? Então, o iluminismo, na verdade, é um conteúdo que a gente até não vê tanto em questões de vestibular e Enem, porque é um conteúdo mais ou menos, assim, fácil, digamos, não é um conteúdo tão complicado, assim, né? Mas quando aparece, geralmente são essas ideias desses três, né, personagens centrais, que é o Voltaire, né, o Montesquieu e o Rousseau, são os três centrais. Tá, então, basicamente, tá, pessoas, a gente tem, assim, o Voltaire, tá, que o nome dele era François-Marie Arouet, não sei como se fala
em francês, mas enfim, mas ele era chamado Voltaire, né? Ele era um crítico bastante satírico, debochado, os textos dele eram bastante assim, daqueles de alfinetar, né? Ele escreveu várias obras, né? Ele era assim, um crítico muito profundo, né, da ideia do anticlericalismo, né? Então, isso é um ponto importante também, já vou destacar agora, tá? Então, esses personagens, né, esses filósofos, por mais que eles criticassem bastante, né, a forma como a Igreja Católica se colocava, eles não eram ateus, tá? Então esse é um ponto importante. Porque o ateísmo, na verdade, ainda não, as pessoas ainda não tinham, digamos assim, um aparato, né, mental, de mentalidades, ou de discursos, ou de narrativas que possibilitasse que alguém acreditasse numa terra sem uma divindade, sem a participação de uma divindade. Então, eles não são ateus, tá? Então, esse é um ponto importante. A grande maioria é o que a gente chama de deísta. Então, o que é deísta? É aqueles que acreditam que sim, né? Deus criou, digamos, a natureza, né? Criou e dotou o ser humano, né, de um livre-arbítrio, de uma razão que possibilite que este ser humano, de alguma forma, se valha e controle a natureza, tá? Então, Deus teria, digamos assim, então, se afastado, porque a sua criatura teria potencialidade suficiente de raciocínio para se valer, então, né, do mundo natural. Bom, tá, então o Voltaire, ele era um cara, então, que fazia críticas muito ferrenhas, inclusive ele teve que se exilar, ele teve que fugir, uma das suas obras de destaque se chama Cartas Inglesas, exatamente porque ele defendia que o modelo adotado fosse um modelo vinculado com um modelo inglês, onde havia limitação do poder do rei, tá? Então ele acreditava em uma monarquia constitucional, ele era contra qualquer processo revolucionário, ele era um burguês, tá? Ele tinha uma perspectiva de que deveria ser feito reformas, né? Ou seja, de cima para baixo, que possibilitasse, né, que houvesse uma monarquia constitucional, enfim, essa era a perspectiva dele, tá? Acho que Voltaire basicamente era isso, assim, tá? Ele era um dos mais, né? E uma das frases, bom, daí vocês podem procurar também frases desses autores, né? Uma das frases que ele coloca, por exemplo, é, né, que é bem famosa, né? Então, eu posso não concordar com aquilo que dizes, mas darei a minha vida pelo direito que tu tenha de dizê-los, né? Então, é uma frase que remete à ideia de liberdade de expressão. Por que isso, tá? Porque não havia liberdade de expressão, porque havia censura total e completa, né? Nós estamos numa tirania, numa monarquia absolutista, e não havia possibilidade de tu criticar o rei, tu poderia, inclusive, ser considerado traidor, né, da coroa e ser morto, né, pena de morte. Então, era isso, né, que ele colocava. Então, mas eu acho um ponto importante para a gente pensar juntos, né, que essa ideia de liberdade de expressão, hoje em dia, ela foi muito ressignificada e, infelizmente, as pessoas perderam qual é a sua ideia, né, original. A ideia original de liberdade de expressão é que tu possa te colocar, que tu possa expressar tuas ideias, claro que desde que as tuas ideias não sejam, digamos assim, não afetem, né, a possibilidade de dignidade humana e de vida do outro, né? Então as pessoas hoje em dia perderam completamente o senso de achar a minha opinião. Bom, depende, né? Eu posso falar a minha opinião o que eu quiser. Não, você não pode, porque a sua opinião, por exemplo, não pode ser uma opinião que vá, né, causar uma situação de ataque à dignidade e à vida de outra pessoa. Então, se a sua opinião é racista, você não pode falar, né? Se a sua opinião é homofóbica, não, você não pode falar, porque o racismo mata, porque a homofobia mata. Então é um ponto bem importante, porque as pessoas perderam um pouco o senso, né, de que democracia é eu posso fazer qualquer coisa, que liberdade de expressão eu posso falar qualquer coisa. Tá? Então, não, você é responsável também por aquilo que você fala, por aquilo que você dissemina. Discurso de ódio não é liberdade de expressão. Então, isso é um ponto bem importante, porque a gente tem que referendar. Então, quando a gente fala, nossa, olha só, o Voltaire falou que, né, a gente pode dizer o que a gente quiser. Não, querido, né, a gente não pode dizer o que a gente quiser. A gente, né, aquilo que atinge, afeta o outro, né, prejudica o outro, inclusive pode levar à morte do outro, não pode ser falado. Não, isso não é liberdade de expressão, certo? Então, mas naquele período, né, você não podia falar nada, né? Então essa era a situação que o Voltaire e os outros iluministas colocavam, então, tá? Bom, no próximo vídeo a gente vai falar dos outros, né, mas é importante também a gente chamar a atenção antes de acabar o vídeo, que os três centrais são Voltaire, Rousseau
e Montesquieu, ou seja, são nomes franceses, né? Então a gente sabe que o iluminismo, o século das luzes, teve seu auge na França. Por que será? Vão pensando que daqui a pouco a gente já vai conversar, tá bom? Então tá, se cuidem, se forem sair, saiam de máscara. Até!